Muito bem, pessoal do YouTube, tudo bem? A gente está aqui para a nossa aula de número 5, é a número 5, acho que é número 5 ou 4, hein? Mas, vamos lá. Vamos aqui para minha tela sem mais enrolações e vamos aprender aqui onde a gente parou, né? Então, na nossa última aula a gente aprendeu a mexer aqui com os visuais. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas mais interessantes aqui dentro desses visuais. Primeiro que, além de toda essa área de formatação e de aplicação dos campos, né? Tem alguns visuais específicos aqui que fazem coisas específicas. Por exemplo, o segmentador de dados, que é esse cara bem aqui, ó. O segmentador de dados, ele é um tipo de visual, né? Se você não viu, é esse carinha aqui, ó, segmentação de dados. Ele é um tipo de visual que você pode usá-lo para segmentar todo um conjunto de dados aí do seu relatório. E você pode usar tipos de dados diferentes, e de acordo com o tipo de dado que você usa, ele se comporta de forma diferente. Por exemplo, se eu coloco aqui o F no campo dele, repara que ele só aceita um campo, né? Ele vai criar para mim já essa lista, né? Repara que ele tem dois botõezinhos a mais aqui, que os outros visuais não têm, né? Até para a gente bater aqui tudo que os visuais possuem, ó, olha só, quando você seleciona um visual, você tem três botões principais. O primeiro deles é o filtro, que mostra os filtros que estão aplicados a esse visual. Por exemplo, se eu clicar aqui na Bahia, marcar a Bahia, repare que ele filtra todos os visuais só para quem vendeu na Bahia. Então, esses aqui são os vendedores da Bahia, e aqui você tem a venda desse mesmo estado, né? E se eu passar o mouse aqui, você vai ver que ele me mostra o filtro que está aplicado. É só isso que acontece, tá? Mesma coisa se eu tivesse clicado aqui na Soraya, por exemplo. Nesse cartão tem um filtro aplicado agora. Filtros incluídos, Soraya como vendedor, tá? E aqui ele tem esse botão de modo foco, que se você expandir, ele abre aqui em tela cheia, né, o seu visual. E você pode voltar aqui para a sua página inicial. Você tem aqui mais opções, onde você pode fazer classificações, né, diferentes, a ordem crescente ou decrescente, destacar ele, remover, exportar uma tabela em CSV desses dados, tá? Essa tabela que ele exporta é igual a essa opção que eu vou mostrar para vocês agora. Ele exporta essa tabelinha bem aqui, ó. Tá? Ele mostra uma tabelinha com os dados que estão sendo analisados. Você pode exportar, se você quiser, um CSV para fazer qualquer análise mais específica no Excel ou o que você precisa fazer aí com esse dado. Então, voltando ao segmentador, ele tem dois botões a mais, ó. Ele tem essa borrachinha e ele tem aqui essa opção de tipo de segmentação. Se eu clico aqui na Bahia, por exemplo, ó, eu posso clicar nessa borrachinha para limpar, né? E aqui ele me dá opções. Repara que aqui nesse tipo de dados do tipo texto, ele me dá a opção de lista ou suspenso. Se eu colocar o suspenso, ó, eu economizo espaço e eu posso clicar aqui e fazer seleções dentro da mesma lista de objetos, né? No formato lista padrão, sem ser o suspenso, tá? O botão do tipo texto, o segmentador do tipo texto, desculpa, se você vir aqui no formato, ó, ele vai ter na aba geral essa opção aqui chamada orientação. Só que repara o seguinte, ó, vou até trocar para suspenso. Só aparece, ó, tá vendo que ele sumiu? Ó, só aparece quando você está com o tipo lista. Aí se você trocar essa orientação para horizontal, ele vira um botão, né, de acordo com o tamanho que você dá, ó, ele vira como se fosse um cabeçalho de um site. Eu vou tentar deixar ele com os textos todos corridos, diminuir um pouco essa largura, vou deixar ele aqui em cima, tá? Então repara que ele me mostra aqui um botão. Posso selecionar a Bahia, né? Eu ainda tenho aqui a borrachinha para limpar, ó. Ceará, posso segurar Ctrl e fazer seleção de múltiplos, né? Clicar no último ou até limpar a seleção aqui na borrachinha, tá bom? Então dá para fazer tudo isso daí. Outra coisa que eu não me lembro se eu mostrei na última aula, mas eu vou mostrar agora, é o seguinte. Além desse cartão, eu vou criar aqui um outro cartão, então eu vou aproveitar a formatação desse cara. Vou apertar Ctrl C, Ctrl V, vou deixar ele aqui na lateral, ó, desse cara. Então foi Ctrl C, Ctrl V só para aproveitar a formatação que eu já fiz, tá? Eu vou trocar esse dado aqui, em vez de valor de venda, eu vou colocar as UFs aqui, ó. Vou jogar o F. E repara que quando você coloca um campo do tipo texto no cartão, ele vai mostrar para você, em ordem alfabética, o primeiro texto, né? Se eu clicar aqui na setinha para baixo, repare que eu tenho algumas operações que eu posso fazer. Eu vou usar essa operação chamada contagem distinta, onde ele me mostra o total de estados que eu tenho aí, venda, né? Se eu clicar aqui na Soraya, ele me mostra quantas vendas a Soraya teve e em quais estados, quantos estados, né? Ele não mostra quais, mas em quantos estados ela fez a venda. Então você consegue ter uma análise um pouco mais expressiva, tá bom? Eu gosto muito de tirar os títulos de alguns visuais, por exemplo, esse visual aqui, ó, se eu remover o título dele, eu aproveito espaço, né? Eu ganho, economizo espaço aí para deixar o meu relatório bem mais
moderno, vamos dizer assim, bem mais atraente. Moderno não, né? Seria ser atraente. Da onde foi que eu tirei moderno, meu Deus? Mas tá aí. Então, esses segmentadores, né? Voltando aqui aos segmentadores, você pode clicar e fazer as seleções aí que ele filtra toda uma gama de visuais para vocês. E uma outra coisa interessante quanto a esses segmentadores, né? É que dependendo do tipo de dado que você coloca, ele se comporta de forma diferente. Eu mostrei para vocês como é que ele se comporta com um tipo de dado texto, né? Se eu clicar aqui para criar um outro do zero, eu não vou copiar dessa vez, eu vou criar do zero mesmo, e colocar a data, olha só o que vai acontecer. Ele vai me criar esse slicer aí da data, né? E aí, com um campo do tipo data, ou um campo numérico, né? Se você testar aí com um campo numérico, você vai ver que ele te dá, ó, nas opções do tipo de segmentação, bem mais opções, né? Ele está nessa opção de entre, mas você pode deixar o antes, que você só troca o período anterior, que é o período final, né? Ou depois, que é o período inicial. Então você tem vários tipos aí, além do list e do suspense também. Tem a data relativa e o tempo relativo. Eu vou deixar o entre, porque ele cria esse slice legal. Por exemplo, nesse período, olha só, ele segmentou até o segmentador de cima, tá vendo? Nesse período aqui, do dia 11/1 de 2015 até o mês 10 do mesmo ano, você teve venda em 3 estados, então aqui eles nos segmentadores, está aí o total de vendas tudo filtrado, né? Você pode combinar esses segmentadores para te dar poder de visualização, né? Poder de análise aí nos seus dados. Então vou deixar essa segmentaçãozinha, quase que não sai, hein? O diminutivo de segmentação. Segmentaçãozinha. Aí nessa área. Então dá para você combinar esses tipos de visuais. Isso é uma coisa bem legal. Uma outra coisa aqui que a gente vai ver, diferente aqui de outros visuais, é o visual de mapa, né? O mapa, a princípio, tem 2 tipos de mapa aqui no Power BI, que é o mapa de bolhas e o coroplético. Vamos ver aqui o mapa de bolhas para vocês entenderem como é que funciona. No mapa de bolhas, se você clicar aqui, ele vai deixar para você aquela área para você poder desenhar onde você quer que o seu visual funcione. E ele pede aqui localização, latitude, longitude e tem alguns outros campos. Se você for usar localização, você não precisa usar latitude e longitude, ou vice-versa. No caso, eu não tenho latitude e longitude aqui, mas eu tenho localização. Então, eu posso pegar a minha UF, arrastar para cá, e ele já vai blocar uma bolinha em cada estado, tá vendo? No mapa também eu gosto de tirar o título, então eu já venho aqui direto no formato e desligo aqui, ó, o título, para ele ficar bem mais sucinto aí para mim. E voltando aqui nos campos, eu posso colocar no tamanho dessas bolhas, ó, o valor de venda. O que ele faz? Ele aumenta o tamanho dessa bolha de acordo com o total de vendas. E a segmentação também funciona aqui. A filtragem de dados, né, na verdade. Lá. Eu clico, ele filtra os visuais para mim. É bem interessante. Tá? E essas bolhas, para elas ficarem mais expressivas, o que eu gosto de fazer? Ainda no formato desse visual, aqui nas configurações de bolhas, ó, eu deixo o tamanho para ser 0. As bolhas ficam mais expressivas, dá para o usuário, né, visualizar melhor como essas bolhas são diferentes uma da outra. Né? Se você passar o mouse aqui, ele já mostra também o total de vendas. Tem rótulo de dados aqui no mapa? Tem, só você vir aqui olhar o rótulo de dados, se você habilitar, ele mostra o nome. Aqui ele vai mostrar o nome, né, no rótulo de dados, ó, porque o rótulo de dados fica marcado aqui no nosso visual do mapa para ser a localização e não o tamanho da venda. A gente pode criar dicas de ferramentas personalizadas e alguns outros elementos, mas nesse rótulo aqui do próprio visual, ele mostra o nome dos nossos campos, certo? Então, essa aqui é a ideia do mapa, bem simples, bem tranquilo. Né? O que eu quero mostrar para vocês aqui agora, antes de terminar essa aula, é a hierarquia de dados. Deixa eu tirar esse rótulo de dados aqui, porque fica bem feio, né? Vou desligar ele. O que eu quero mostrar aqui para vocês é a hierarquia de dados. Existem 2 formas de usar a hierarquia de dados aqui, e é isso que possibilita que a gente faça umas análises bem expressivas aí com drill down, drill up entre dados. Tem hierarquias automáticas que o próprio Power BI cria e as hierarquias manuais que você que cria. Né? Para que uma hierarquia automática que o BI já criou aqui para mim é a da data. Se você ver aqui o campo de data, ele tem uma setinha. Se você aumentar essa setinha, você vai ver que ele tem um campo de hierarquia aqui dentro dele. Se você expandir, você vai conseguir ver a hierarquia inteira. Aqui a hierarquia está em ordem, tá? Hierárquica mesmo. O ano fica no topo, trimestre, mês e dia. Esse campo data aqui, ele tem essa hierarquia automática. Então, se eu criar qualquer visual aqui que tenha eixo ou alguma configuração para filtragem de valores, você vai ver que ele me dá uma hierarquia automática. Olha só, eu vou criar aqui um visual, deixa eu ver um visual diferente aqui. Eu vou criar esse mesmo gráfico aqui, só que empilhado, em vez de ser vertical, ele vai ser horizontal. Vou criar ele aqui, só para a gente testar, para vocês verem como é que funciona.
Se eu colocar aqui a data no eixo, ele vai criar para mim esses botões a mais aqui de hierarquia. Tá vendo que é a navegação da hierarquia. Eu vou colocar o valor de venda aqui embaixo, para a gente brincar e ver esse visual funcionando na Vera aí. Então, aqui além daquelas opções que eu acabei de explicar para vocês, um visual que possui hierarquia de dados, né, ele vai te dar essas 4 opções, tá? Que é o Drill Up, é a opção de você subir um nível da hierarquia. Ele tem esse habilitar Drill Down, tá? Ele é um habilitável, então se você clica ele habilita ou desabilita. Já já eu mostro como é que ele funciona. E aqui você tem as descidas de níveis, que é o Drill Up, que você vai para o Drill Down, né? Que você vai para o próximo nível da hierarquia. Só que nessa primeira opção aqui, que são essas 2 setinhas para baixo, se você clicar, ele desce um nível. O nível que eu desci aqui é trimestre, tá vendo? E eu posso remover também aqui se eu não quiser. Por exemplo, não quero que seja trimestre, eu quero que desça direto para o mês. Você pode remover trimestre, ele vai descer direto para o mês quando você clicar aqui agora. Foi para o mês. Só que repara aqui janeiro, tá? Ele está somando janeiro de todos os anos. Ele está somando janeiro de todos os anos dessa hierarquia. Então, essa opção das 2 setinhas, quando você desce, ele soma e acumula, tá? Eu vou subir para o topo da hierarquia. E essa opção aqui do lado, que é expandir, ele desce também, ele faz um drill down, só que ele respeita a hierarquia superior. Então ele vai descer aqui para janeiro, ele marca qual que é o ano, tá? Se você descer para dia, ele vai fazer a mesma coisa. E o de cima, que é o mais legal, ó, que é o habilitável, ele vai te permitir acessar o valor que você quer. Por exemplo, eu vou clicar aqui em 2015, é como se eu tivesse acessado 2015. Repara que ele filtrou os outros visuais, ele está me mostrando aqui janeiro, só que esse janeiro aqui é só o janeiro de 2015, tá? É como se eu tivesse acessado ele. Se eu voltar um nível, vamos subir um nível da hierarquia de novo, clicar aqui em 2017, ele vai acessar 2017. Repara que eu não tive venda em janeiro, ele mostra que só abril. Então, essas são as opções. O que é legal aqui de fazer? Essas hierarquias aqui, elas são hierarquias automáticas, né? O próprio BI cria quando ele identifica um campo de data aqui. Aí você pode me perguntar, e se eu quisesse, em vez de trimestre, quisesse, sei lá, semestre, né? Você teria que fazer. Você teria que ter um campo com as datas, com esses campos de semestres e fazer eles, né? Eu vou mostrar para vocês como é que isso funcionaria no exemplo mais básico. Eu vou criar um visual aqui, que é o Tree Map, tá? Que é esse cara. A gente vai criar uma hierarquia aqui manual. Vou até usar o espaço inteiro para ficar bem bonito aqui esse Tree Map. O que o Tree Map faz? Ele cria uma área, tá? Decorrente de um valor, e ele deixa esse quadrante, né, essa área aí maior e na esquerda superior desse visual, quanto maior for esse valor. Então, quanto maior for o valor que eu aplico aqui dentro de um grupo de qualquer coisa que seja, ele vai deixar esse quadrante maior e no canto superior esquerdo, tá? Esse aqui é o Tree Map, é só isso que ele faz. Eu vou criar uma hierarquia aqui, tem 2 formas de você criar uma hierarquia. A primeira é essa daqui, ó. Vou primeiro colocar no valor o valor de venda, tá? E eu vou criar uma hierarquia manual. Eu já vou tirar o título. Opa, sem querer eu troquei o visual aqui que eu cliquei em outro. Ó. Cliquei no de pergunta e resposta. Deixa eu dar um Ctrl Z, que Ctrl Z aqui funciona. Então, eu coloquei aqui só o valor, né? Eu já vou de cara aqui desligar o título para ganhar espaço, fica mais bonito. E no grupo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a UF. Aí repara que ele cria um quadrante para cada UF. E aqui no campo grupo, eu posso arrastar mais um campo para baixo. Eu vou colocar o campo vendedor. Joguei para baixo. Repara que ele criou para mim esses 4 botões aqui de novo. Eu posso usar aqui o drill down da hierarquia, que acumula, o acumulativo. Repara que ele só desceu, né? Posso usar o que agrega, né? O que expande agregando os valores 1 a 1. Tá aí. E posso também habilitar o drill down aqui e clicar. Eu vou clicar na Bahia. Repara que ele filtrou os visuais e já me mostrou de cara aqui que a Soraya foi quem mais vendeu na Bahia. Se eu clicar aqui, por exemplo, em São Paulo, olha lá, quem mais vendeu em São Paulo. Na verdade, só o João vendeu em São Paulo, né? Tá vendo aí? Ó? Vamos ver Rio de Janeiro, ó. Foi a Soraya também. Soraya vencedora de campeã de vendas aí. Pernambuco. Aí já foi o Paulo e a Maria empatado, né? Então você já tem essa análise mais expressiva. Eu queria uma hierarquia usando campos, né? Posso vir na aba formato, habilitar rótulo de dados também para esse cara, para a gente conseguir fazer a leitura, deixar o exibir unidades nenhum. Fica bem mais prático aí de fazer a análise dos dados, né? Vou voltar aqui para cima no nível, né? Essa é uma forma. Qual que é a desvantagem dessa forma de criar? Você tem que sempre arrastar os campos, né? Uma coisa legal que automatiza isso é você fazer o seguinte. Eu posso criar a hierarquia aqui no painel campos antes de usar ela no visual. Como é que eu faço isso? Eu arrasto o campo que eu quero que fique na base da hierarquia para cima do campo que eu quero que fique no topo da hierarquia. Então, se eu quero que vendedor fique embaixo de UF no nível hierárquico, eu vou pegar o vendedor e vou arrastar para cima da UF. O que ele vai fazer quando eu soltar o mouse aqui? Ele vai criar um outro campo chamado UF hierarquia, porque o UF é a base da pirâmide aí da hierarquia, né?
e ele vai deixar como se fosse com a data. Se você for comparar com a data aqui, ó, você vai ver que é a mesma coisa. Só que aqui eu tenho campos que eu mesmo criei, não são campos baseados em fórmulas aqui que o Power BI fez automaticamente. Fui eu que fiz esses campos aqui e eu que criei essa hierarquia. Eu posso renomear, tá? Posso clicar aqui 2 vezes e renomear para o que eu quiser. Vou deixar esse nome padrão. Se eu arrastar para cá, vai funcionar igual. O funcionamento é o mesmo. A diferença é a facilidade de você arrastar e ter hierarquia pronta. Você pode remover o que você não quer, se tiver criado hierarquias maiores, né? E como é que você faz para ficar na ordem certa? Com o que você for arrastando para cima desse campo aqui, vai ficando abaixo, tá? Sempre abaixo. Então vai respeitando essa ordem. Então funciona, é só habilitar aqui o drill down, ele já acessa esse campo e me mostra aí quem vendeu mais em cada estado. Vamos ver no Ceará, que foi o menorzinho, ó. Foi só o Paulo que vendeu lá também. Em São Paulo também foi o João, né? Diferente aí. Em Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia foi os estados que mais venderam. Pertinho do outro aqui está Bahia e Pernambuco. Então tá aí uma grande análise que a gente fez com poucos dados, né? Então essa é a ideia de usar visuais, segmentadores e hierarquia de dados dentro dos visuais. Eu sugiro que vocês testem, treinem e pratiquem mais agora. Na próxima aula a gente vai pegar um exemplo bem mais avançado aqui de dados para a gente começar a fazer transformações mais pesadas e vamos estudar o Power Query de uma forma mais avançada também nas próximas aulas, tá? Então voltando aqui para mim, opa, olha só minha tela aqui atrapalhando. Então, se você gostou desse vídeo e quer ver as próximas aulas, não deixe de curtir esse vídeo aqui, compartilhar com quem precisa aprender Power BI, que aí você me mostra dessa forma que você quer que eu continue aqui criando esse conteúdo para vocês. Então esse curso vai ter várias aulas, é um curso completo e eu quero avançar mais aí no conteúdo com vocês. Então curte, deixa seu comentário aqui embaixo e eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do meu curso completo de Power BI, onde eu te dou o material completo lá com mais de 80 páginas, mais videoaulas completas com o material do professor. O link está aparecendo na tela aí para vocês também. É só clicar aí no link aqui embaixo da descrição desse vídeo ou acessar aí no seu computador que você vai ver lá o que o curso pode te oferecer. Então até a próxima aula, não perca, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Então até a próxima, tchau, tchau.